e você declara que dos nossos pecados você não lembra mais. Obrigado por esse amor. Obrigado, Pai, pelos livramentos, pelo suprimento. Obrigado porque somos novas criaturas geradas em Deus. Temos o DNA do Pai. Tal Pai, tal Filho. Oh, meu Pai, eu sou um adorador. Oh, Pai, foi você quem me fez um adorador. Foi você, meu Pai, que derramou em meu coração o seu amor pelo Espírito que me foi dado, Pai. Oh, Paizinho, você fez uma obra completa em nossas vidas. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas por causa do teu amor, você nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais, acima de todo poder, todo domínio. Você já nos colocou acima, Pai. Oh Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Assume o culto. Te move da forma que tu quiseres. Usa cada um de nós da forma que tu quiseres. Somos teus servos, mas também somos teus amigos. Oh, meu Pai querido, obrigado por este privilégio, meu Pai, de poder estar falando do teu amor, compartilhando o teu amor, Pai. Porque a tua palavra diz que é o amor de Deus quem leva o pecador ao arrependimento. Obrigado, Pai. Vou continuar falando deste amor, meu Pai. Obrigado, Pai querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podem sentar. Mais uma noite em que vamos compartilhar a palavra de Deus. Privilégio, poder estar pregando a palavra, anunciando as coisas boas. Glória a Deus. Estamos aí com o pessoal no distanciamento exato, todos de máscara. Glória a Deus. Senhor é bom. Senhor é maravilhoso, irmãos. Quantos estão felizes com o Senhor? Então eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, pegasse assim com fé, levantasse bem alto esta Bíblia e dissesse: esta palavra me garante vitória em todas as minhas batalhas. Toda e qualquer situação que se levantar contra mim, eu já sou mais do que vencedor. E é esta palavra imutável que me dá a vitória. Obrigado. Diga: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Irmãos, ai de nós se não fosse essa palavra. Como iríamos conhecer a Deus se não fosse através da sua palavra? Mas deixa eu corrigir aqui algo que eu falei. Conhecer a Deus, conhecer que Deus existe. Lá em Romanos, estou lembrando, não tem nada a ver com a pregação de hoje, que todo ser humano entende que Deus existe pelas coisas que Ele criou. Mas conhecer o amor de Deus, conhecer o caráter de Deus, conhecer o plano de salvação de Deus para o homem, só através da sua palavra. Eu aprendi, eu cresci com um ensinamento que dizia assim: cuidado, viu? Deus castiga. Eu nunca ouvi alguém dizer Deus te ama. Era Deus te castiga.
Cuidado, viu? E quando você conversa com alguém aí fora que não é crente, que não conhece a palavra, diz: eu não tenho medo de nada, só dos castigos de Deus. Deus, misericórdia. Não tem medo de um assassino, não tem medo de nada, só dos castigos de Deus. E nós sabemos que Deus é amor. E que Deus corrige a quem ama. Mas como é que Deus corrige? Ele diz que Deus corrige assim como um pai corrige ao seu filho a quem ele ama. Nunca vi um pai que ama o filho querer matar, querer maltratar. Ele quer corrigir, ele quer ensinar, ele quer disciplinar. Glória a Deus. Então, irmãos, a palavra que nós temos para hoje está lá em Efésios. Glória a Deus, no capítulo 6. E para a gente tirar logo algumas dúvidas, deixa eu chegar lá primeiro. Eu amo esta palavra. Glória a Deus. Vocês acharam o capítulo 6? Quem achou, diga amém. Capítulo 6, a partir do versículo 10. Acharam também? Eu posso trazer logo uma revelação profunda. Antes de lermos o capítulo 6, posso trazer uma revelação? Glória a Deus. Eu quero trazer uma revelação profunda para a igreja, para dizer que o capítulo 6 de Efésios vem depois do capítulo 2. Glória a Deus. Muitas vezes nós lemos o capítulo 6, no versículo 10, que diz, logo no versículo 12 diz: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Então nós lemos isso e nos assombramos, porque peraí, eu vou ter que lutar com demônios. Como eu vou lutar com demônios se eu não os vejo? Como é que eu vou enfrentá-lo e vencê-los? Aí eu preciso compreender o capítulo 2 de Efésios, que diz que Jesus já nos ressuscitou e nos fez assentar com Cristo acima de todo poder, de todo domínio, de todo principado, de toda potestade. E a Bíblia diz que Jesus já nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. E nada poderá vos causar dano. Então, se eu leio o capítulo 6 sem entender o capítulo 2, eu me perco. E eu vou entrar em batalhas espirituais, eu vou entrar em jejum para Deus operar alguma coisa, eu vou fazer corrente, eu vou fazer tanta coisa, tanto voto para encontrar em mim força para enfrentar o inimigo. Mas a Bíblia diz: tende bom ânimo, eu já venci o mundo. Jesus já venceu por nós. A Bíblia diz lá em Colossenses, no capítulo 2, a gente não vai para lá agora, a partir do verso 14, diz assim: e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, quando deles triunfou na cruz, e havendo riscado o escrito de dívida que era contra nós, cravou na cruz. Então presta bem atenção que a obra que Jesus fez foi completa. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Mas o diabo, que não tem mais autoridade sobre o crente, que perdeu toda a autoridade que poderia ter, aquilo que Adão deu de mãos beijadas a ele, Jesus veio e recuperou. É uma profecia lá de Gênesis, da própria boca de Deus, que da semente da mulher nasceria um que iria retomar tudo. Mas os crentes ainda insistem em batalhar com o diabo. Quando a nossa luta hoje, presta bem atenção, não atirem pedra antes do tempo. A nossa luta é sim contra a carne. Mas que carne? A minha. Paulo diz: eu esmurro os demônios. Eu esmurro o meu corpo. A Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Se eu não der lugar, ele não pode agir. O que o diabo faz é armar ciladas. Ele arma cilada junto com a provação, vem a tentação. E muitas vezes o diabo levanta uma situação e você é tentado a agir na carne. E quando você age na carne, que é o pecado, o salário do pecado é a morte. E o diabo, eu faço uma pergunta à igreja: o diabo pode alcançar vitória na vida do crente? Quem respondeu sim, respondeu corretamente. Se você der lugar. Nós sabemos que existem famílias inteiras de crentes derrotados, vencidos por Satanás. Mas por que Satanás teve tanta ousadia? Não, deram lugar. Aleluia! A palavra de Deus é muito clara quando diz: não deixando de congregar. Alguém já ouviu isso? E aqui eu sempre aconselho, quando eu vejo alguém começando a selecionar cultos. Eu não estou falando de quem trabalha, de quem estuda, eu estou falando daquele que fica em casa, esperando sei lá o quê, final da novela, isso, e diz: hoje eu não vou, eu já fui domingo, como se o alimento não fosse diário. E aquela pessoa começa a não vir na terça, depois não vem na quinta, depois não vem mais nos domingos, depois diz que só vem no culto de ceia e depois desaparece, e depois morre. Mas quem foi que fez aquilo? Foi o diabo? Não. São decisões erradas. E botamos a culpa no diabo. A Bíblia diz que a estultícia do homem o arruína. E ele se queixa de Deus. Bota a culpa até em Deus. Bota a culpa na igreja. Bota a culpa no pastor. Bota a culpa nos irmãos. Todo mundo é culpado. Mas a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. E eu queria que a gente vai para Efésios 6, mas o Espírito Santo me lembrou aqui, 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 5. Glória a Deus.
Eu estou sendo um pouco rápido, não posso esperar ninguém abrir Bíblia, porque estamos transmitindo para as pessoas em casa e fica ruim eu parando, amém? Então, já vou ler. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 5, diz: se alguém me entristeceu, não entristeceu só a mim, mas para que não seja por demais severo a todos vós. Basta-lhe ao tal esta repreensão, feita pela maioria, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja, de modo algum, consumido por demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E no versículo 10, ele diz: e a quem perdoardes alguma coisa, eu também perdoei. Se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo. Paulo está dizendo: se vocês perdoaram alguém, eu também o fiz. E o fiz aonde? Na presença de Cristo, para quê? Para que não sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos os seus ardis. Então, a forma do diabo vencer o crente é levantar uma situação e ele não perdoar. Aí as coisas começam a dar errado, Satanás começa a alcançar vitória e essa pessoa se levanta para batalhar com o diabo, quando deveria examinar o que a Bíblia diz e liberar o perdão. Vocês estão compreendendo isso? Na hora que eu libero o perdão, o diabo cessa. Na hora que eu providencio o conserto, o diabo tem que parar de agir. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se o diabo não está fugindo, se ele está insistindo, é porque você ainda não se sujeitou a Deus, e se sujeitar a Deus é se sujeitar à sua palavra. Nós sabemos de história de pastores que morreram antes do tempo por causa de adultério. A palavra corrigindo, a palavra mostrando, a palavra abrindo os olhos, e ele orando para que fosse curado, e pedindo oração, e clamando por oração, mas não fechava a brecha. Eita, tantos glórias, aleluia, obrigado pelos glórias, aleluia. Eu sei que não é para mim, mas eu fico feliz, aleluia. Irmãos, diga-se: eu preciso reparar as brechas do muro. Eu preciso examinar como está a minha vida diante da palavra. A palavra é como um espelho. Só a palavra diz como eu estou, não é o irmão do lado. O irmão não conhece tua vida, você chega na igreja e ele faz: irmão, tu és uma bênção. Você é que deve saber como está andando na presença do Pai. Então, voltando para Efésios capítulo 6, que eu creio que já abriu o entendimento de algumas pessoas, que aqui não está falando de batalha contra demônios,
Aleluia. E sim falando de um posicionamento em Deus. Aleluia. Ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Diga assim comigo: na força do seu poder. Como eu posso me fortalecer na força do seu poder? Hoje é um culto de ensino. Eu creio que eu estou ministrando um leite espiritual. Eu não estou falando de alimento sólido. Estou falando daquele leitinho para os bebês. E a Bíblia diz, Paulo falando aos Romanos, exatamente no capítulo 1, no versículo 16, Paulo diz assim: pois eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus. Diga assim: o Evangelho é o poder de Deus. A palavra é o poder de Deus. Quando diz fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, está falando da palavra de Deus. É esta palavra que vai te fortalecer. E a tua comunhão com o Senhor se fortalecer nele e na sua palavra. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Então ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o que, irmãos? Contra as astutas. Não é uma cilada qualquer, é uma cilada astuta. Não sei se vocês já viram pessoas que fazem armadilhas para pegar animais. Você vê até em filmes. Que astúcia. Coloca uma isca, bota um matozinho seco por cima, ajeita, puxa uma corda. Quando você vê o animal preso, quando você vê que tipo de armadilha aquela pessoa foi capaz de fazer, você diz: mas que astúcia! Como é que esse animal ia prever? Como é que esse animal poderia escapar de uma astúcia dessa? Então Paulo fala nas astutas ciladas do diabo. É coisa que só você olhando depois de fora, você vê do que você escapou. Se você estiver andando em espírito, você não cai. Mas vocês aqui, todos nós, somos tentados diariamente a cair nessas ciladas. Alguém te chama para uma rebelião, alguém te chama para falar mal de fulano, alguém te chama, eu acredito que foi hoje ou foi ontem, alguém me chamou para contar uma mentira. Olha, tu faz assim, tu diz que, aí na hora você já olha para a pessoa e diz: olha que astutas ciladas. Aleluia! Isso é diariamente, irmãos. Nós vivemos no meio de uma geração corrupta. E se você não tiver os olhos em Deus, se você não decidir, não, eu não vou satisfazer o desejo da carne, eu não vou cair nas ciladas do inimigo. É decisão. Mas para isso ele diz: tomai toda a armadura de Deus, glórias ao nome de Jesus, para que possais estar firmes. No versículo 11 eu vou ler novamente, porque o verbo não é tomar, é revestir-vos. Revistam-se de toda a armadura de Deus.
Se você se revestir, o inimigo não toca. João diz: aquele que é nascido de Deus não vive pecando e o maligno não toca. Não toca. Vive 100 anos na terra e o inimigo não toca. Porque não vive na prática do pecado. E continuando, ele diz: vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Firme, sem cair. Aleluia! Cilada tem todo dia. A Bíblia diz: eis que o pecado está à porta, mas cabe a vós dominar, entender, andando em espírito, olhos do entendimento abertos, olhos espirituais abertos. Quantas vezes eu aconselho aqui aos crentes que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Aleluia! E as pessoas pensam que esses conselhos não vêm de Deus, não é palavra de Deus. E continuam se aconselhando com ímpio, continuam andando com ímpio, continuam andando com escarnecedores e querem ser bem-aventurados. Aleluia! Glória a Deus! O ímpio, irmão, ele quer que você experimente o que eles fazem. Mas Paulo diz que até o que eles fazem é vergonhoso falar. Mas é andando com eles, é se aconselhando com eles, que você vai cair na cilada do diabo. Vocês estão entendendo isso? Então vamos lá. Ele diz no versículo 12, e é esse versículo 12 que eu quero mostrar a vocês. Vocês estão com paciência, eu também estou cheio de paciência hoje para ensinar. Então, se você observar exatamente o versículo 11, ele poderia pular para o 13 sem sair do sentido. O que Paulo está dizendo aqui, ó, no versículo 12, no 11 ele diz para você tomar toda a armadura de Deus, para poder resistir contra as astutas ciladas do diabo. Aí ele diz: por quê? Por que eu estou falando isso? Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue. Ou seja, não temos que lutar, luta física. Não temos que trocar murros com ninguém. Aleluia, é uma luta espiritual. É isso que ele está explicando. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade, aonde? Nas regiões celestes. Mas graças a Deus que nós estamos nas regiões celestes, assentados acima desses poderes. O que é que eu não posso fazer? É descer de onde eu estou para ir para o nível deles. Quando eu começo a viver uma vida de pecado, uma vida sem vigilância, eu desço da minha posição de filho, eu desço do lugar onde eu estou assentado com Cristo e vou para aquele nível
e ali eu sou derrotado. Está dando para compreender mesmo, igreja? O que eu não posso é descer. O que eu não posso é sair da minha posição de santidade. Eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado, toda potestade, todo poder, todo domínio, e eu não vou descer. Aleluia! Eu vou continuar vivendo em espírito. Eu não vou deixar que as coisas deste mundo me envolvam, me dominem. João diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. O mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Aleluia! E ele diz, portanto, versículo 13: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. A tradução mais original diz assim: para que possais resistir quando o dia mau vier. Aleluia! Porque o dia mau vem para todos. O dia mau vem para todos. Agora, como você vai se comportar no dia mau? Como você vai se posicionar? Quantas pessoas conhecem história de pessoas que estavam dando tudo bem, de repente veio algo contrário e eles saíram da igreja? Acharam que não valia a pena mais servir a Deus. Um filho que morreu, o esposo que separou-se, não vale a pena servir a esse Deus. Caiu no dia mau. Por quê? Porque não estava revestido de toda a armadura de Deus. Não estava entendendo nada. Aleluia! E ele diz assim, olha: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo vencido tudo, continuar firmes. Depois de ter o que, irmãos? Vencido tudo, continuar firme. Eu sei que tem pessoas aqui na igreja que já passaram por coisas que você duvida, mas são pessoas que permaneceram firmes. Situação que você podia olhar no natural e dizer, disso aqui só pode ir para pior, mas continuaram firmes, lutaram contra as astutas ciladas do diabo, permaneceram em Deus e venceram. Mas tem pessoas que são vencidas na mente e a primeira coisa que fazem é se afastar de Deus. Não suportam a tribulação, não suportam a prova e são reprovados. Mas são reprovados porque não estavam revestidos de toda a armadura de Deus. E continuando ele diz: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade.
Oh, glória! Aleluia, a verdade. O que é a verdade? Diga a palavra. Diga, Jesus é a verdade. Ou seja, a situação está totalmente contrária. A situação está mostrando uma realidade que não é a que você quer, mas você está cingida com a verdade. Você fica com a verdade. A verdade é: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ainda que não haja gado no curral, ainda que a videira não floresça, ainda que a cria dos animais falhe, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Firme com a verdade. Ou esta palavra é tua regra de vida, ou você não é páreo para o diabo. Aleluia! As pessoas gostam de vir à igreja. As igrejas hoje são verdadeiros espetáculos. Eu não sou contra. Aleluia! Igrejas com jogos de luzes, bandas maravilhosas. Você entra para assistir o culto, entra numa festa, se alegra, sai dali animado. Quando chega do lado de fora, o diabo pega. E você, se não estiver firme na palavra, você cai. Não são as luzes do culto, não é o espetáculo, é a palavra de Deus. Eu estou falando isso, irmão, não sou contra a igreja ter uma grande banda, estamos orando por isso. Eu não sou contra ter luzes maravilhosas, nada disso. Eu estou ensinando que não é isso. Isso é um sino para atrair, para chamar as ovelhas. Mas o que alimenta e sustenta a ovelha é a palavra. Aleluia! É esta palavra quem te sustenta no dia da adversidade, no dia que o diabo armar uma cilada contra você e você está firme na palavra. Não vou cair, não vou desistir, eu sei que a vitória é minha. Olha, quando se levanta coisas contra mim, contra a igreja, eu parece que fico mais animado. Eu fico mais motivado. Porque eu sei que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. E vai ser uma oportunidade de eu assistir o meu Pai me dando a vitória. Ô glória! Aleluia! Glória a Deus! Aí ele diz: vestido a couraça da justiça. Vestido a couraça da justiça. Aleluia! É um tema também, irmãos, que o crente precisa entender, pelo menos o que é justiça. Que a maioria não sabe nem o que é justiça. Diz assim: Deus é amor, mas é justiça. Parece que está falando de um delegado, né? Aqueles coronéis. Deus é amor, viu? Mas é justiça. Mas eu queria que a igreja aprendesse a dizer assim, olha: Deus é amor e é justiça. Porque justiça é a melhor coisa que existe. Deus é amor e é justo. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Se Ele me purificou
de toda injustiça, eu me revisto de justiça. Consciência que eu sou filho, não foi por obras que eu pratiquei, mas foi a obra que Jesus fez na cruz por mim. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Ou eu creio nesta justiça e esqueço as minhas obras, porque as minhas obras de justiça diante de Deus é como trapo de imundícia. Eu fui justificado pelo sangue de Jesus. E isso vem uma questão de consciência. O diabo é acusador. Ele vai te acusar de coisas que já foram perdoadas. Ele vai te acusar de coisas que Deus nem lembra mais, para que você não fique firme. Oh, glória! Aleluia! Glórias! Aleluia! E calçados os pés. Calçados os pés. Diga comigo, calçados os pés. Na preparação do evangelho da paz. Irmãos, se você for estudar a história, você vai ver que Paulo era um centurião romano, que Paulo era um homem de guerra, que Paulo sabia que o homem usava um tipo de calçado quando ia para a batalha. Era um tipo de calçado específico que não deixava eles vacilar. Eles não tropeçavam com aquele tipo de sapato. Por isso que Paulo fala de toda a armadura como se falando de um soldado que vai à guerra. Mas Paulo, pelo Espírito, ele toca num ponto do corpo, que são os pés. Preparação do evangelho da paz, calçando. Aleluia! E quando você, irmão, começa a meditar nesse bendito pé, o que é que te faz lembrar pé? Caminhar. Modo de vida. E tem um texto que eu estava lendo hoje, está lá em Êxodo. Você segura aí e vai lá para Êxodo, por favor. É no capítulo 22. Desculpa. Êxodo 29, o versículo é o 20. Glória a Deus. Isaías, ele diz, quão preciosos, quão belos são os pés, não é? Sobre os montes, daqueles que anunciam as coisas novas, as coisas boas. Está lá em Isaías 52, verso 7, depois a gente vai para lá, mas eu queria ver aqui em Êxodo 29. Glória a Deus. No versículo 20. Glória a Deus. Aqui Deus está dando a instrução a Moisés acerca dos sacrifícios. E ele diz no versículo 20: degolarás o carneiro e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, o sangue, uma unção na orelha. Glória a Deus. Aleluia. Essa unção, eu já tenho orado muitas vezes pela igreja. Senhor, abre os ouvidos espirituais, capacita para eles entender. E aqui era uma sombra, ele diz, você vai pegar o sangue e vai tocar na orelha de Arão. E se eu não me engano,
também no filho de Arão. Por isso que a palavra de Deus diz para você ouvir e ensinar o seu filho. Ele diz: e porais sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta das orelhas direita de seus filhos. Está aqui. Como também sobre o polegar de sua mão direita. Aleluia! E sobre o polegar dos seus pés direitos. Então eu estou vendo aqui orelha, mão e pé. Orelha para ouvir, mão para fazer a obra e pé para caminhar no caminho do Senhor. Diga: os meus pés são ungidos para caminhar na preparação do evangelho da paz, sem me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Vocês estão compreendendo isso? Calçando os pés. Irmão, e também eu estou lembrando de algo, que naquela época o escravo andava descalço. Se você voltar aqui na história do Brasil, nem tão distante, os escravos andavam descalços. Tem um grande pintor, se eu não me engano, e eu estou falando para o Brasil inteiro, mas eu acho que é de Cavalcante, que ele pinta muito quadros de escravos todos descalços. Você não vê um quadro desses pintores retratando um escravo calçado. Por isso que aquele filho pródigo, quando saiu de casa, ele vivia como escravo, aleluia, trabalhando pela comida. E quando ele volta para a casa do pai, o que é que o pai providencia? Vestes novas, anel, e diz: coloca sandália nos pés dele. Ele agora é filho, não é mais escravo. Aleluia! Vocês estão entendendo isso? Nós precisamos calçar os pés na preparação do evangelho da paz, vivendo a palavra, vivendo aquilo que pregamos. Aleluia! Tudo isso faz parte da armadura de Deus, que não é uma armadura física, são atitudes em Deus. Glórias ao nome de Jesus. Então voltei para o texto de Efésios. Aí diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo da fé. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Onde eu vou buscar esse escudo da fé? Tem para vender? Aleluia! Onde eu posso comprar esse escudo? Muito bem. É eu pegando esta palavra e fazendo desta palavra o meu escudo. O que vai me proteger é a minha fé contra as astutas ciladas do diabo, contra os dardos inflamados do maligno. O que eu vou apagar, com o que eu vou apagar os dardos inflamados que ele lança sobre a minha vida, é com o escudo da fé. E se eu não tomar o escudo da fé, o meu povo é destruído por falta de conhecimento, falta de fé. Diga: eu preciso tomar o escudo da fé. Então, irmão, o que é que eu tenho feito para me defender do coronavírus? Eu uso máscara, que é lei. Eu uso álcool gel, que é lei. Mas o que é que eu uso realmente?
o escudo da fé. Eu uso o escudo da fé. Eu declaro a palavra: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E isso é um escudo. E esse escudo é intransponível. Todo dardo inflamado lançado contra mim, ele é apagado. Com o escudo da fé. Se a Bíblia diz assim, assim o é. Glória a Deus. Aleluia. Diga, eu posso apagar todos, diga todos os dardos inflamados do maligno, com o escudo da fé, declarando a fé. Eu criei, por isso falei, a fé chegou, declara. A fé chegou no teu coração, declara. Temos o mesmo espírito de fé, criei, por isso falei, nós cremos, por isso falamos. Isso é um escudo. Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Deus prometeu um filho a Abraão. Deus disse: olha, Abraão, tu serás pai de muitos filhos. Quando alguém perguntava o nome dele, ele dizia o quê? Serei, terei, eu sou pai de muitos filhos. Começou a declarar pela fé. E isto foi imputado como justiça. A igreja precisa aprender a declarar aquilo que ela crê. A boca fala do que o coração está cheio. Glória a Deus. Então vamos lá. Aleluia! Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação. Capacete protege o quê? As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para quê? Destruir fortalezas. Aonde estão essas fortalezas? Na mente, levando cativo o pensamento à obediência de Cristo. Aleluia! Capacete da salvação, protegendo a mente. Quantos aqui creem que é salvo? Salvo de quê? A Bíblia diz que salvo é curado, é liberto, é preservado, é guardado, é protegido. E é isso que você tem que guardar. Meditando na palavra dia e noite. No que se refere à tua salvação. Medita. Olha, Jesus me salvou. De quê? De todas as minhas dores, de todas as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras eu estou curado. E aí você está, irmãos, protegendo a sua cabeça, falando a palavra. Você fala a palavra para você e para os demônios também. Sabia disso ou não? Jesus falou a palavra para os demônios ou não? Falou ou não, igreja? Ele disse a Satanás: está escrito, está escrito, está escrito. E a Bíblia diz que o demônio fugiu.
Mas Davi fala a palavra para a sua alma. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, de sorte que a tua juventude se renova como a da águia. Declara, ele está dizendo, alma, não esquece isso. Medita nisso. Aleluia, um crente que medita na palavra não é vencido por Satanás. Bem-aventurado é o homem. O que é bem-aventurado? Mais do que feliz. É o homem que não anda segundo o conselho de ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Qual a consequência disso? A Bíblia diz, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e cujo fruto dá na estação própria, e tudo quanto ele fizer, prosperará. Mas no mesmo salmo diz, mas os ímpios não são assim, são como a moinha que o vento sopra. Aleluia, diga eu medito nesta palavra, dia e noite. Glória a Deus. Diga, isso é o capacete. Diga, isso é o capacete da salvação. E a espada do Espírito. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Terminou? Terminou já toda a armadura de Deus? Glória a Deus. Mas vê o que diz o versículo seguinte. Aleluia! Vamos colocar isso aqui em prática também. A gente fala muito na armadura, espada, espírito. Quando chega na espada, para o texto. Parou, terminei, concluí a pregação. Não! Vamos ler o que ele continua falando. Ele diz, e orai. E orai. Você tem orado? Eita, não responda, por favor, para que isso não me entristeça. E orai. E orai. De vez em quando. Está assim na tua Bíblia, de vez em quando? Tá, Marcos? De vez em quando orar? O tempo todo, ou em todo o tempo. Ah, pastor, eu tenho orado muito, pedindo. Epa, aqui está dizendo, com todo tipo de oração. Não é só petição. No texto que você olha aí, com toda a oração, no original é com todo tipo de oração. Porque tem oração de consagração, de petição, de separação, de intercessão. Com todo tipo de oração, não é só petição. Porque tem crente que ora muito, viu? Oh, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, meu filho, meu irmão, o vizinho não, meu pai, minha mãe. Com todo tipo de oração e súplica no Espírito, vigiai nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Você tem o hábito de orar pelos irmãos? Está dizendo, por todos. Orar pela igreja do irmão aí na frente, orar pela igreja que está lá na outra esquina, por todos os irmãos, com perseverança, com súplica. É isso que nos dá força
É isso que abre o céu em nosso favor. Agora, o que adianta eu orar? Por isso que ele começou com a armadura. Eu só posso orar a oração da fé se eu estiver revestido. Se eu entender o que é a verdade, se eu entender o que é a justiça, se eu entender o que é salvação, se eu entender o que é a palavra de Deus. Aí ele diz: agora ore com toda a oração e súplica. Com todo tipo de oração, em todo o tempo. Todo o tempo. Você abre o seu armário. Oh, meu Pai, como tu és fiel. Obrigado, meu Pai. Orar para agradecer até um copo d'água. Lembrar de um irmão. O irmão que está assim, você, Pai, em nome de Jesus. A tua misericórdia, Pai. Lembra do presidente. Ora. Lembra, ora. Lembra do irmão que saiu da igreja falando mal da igreja? Ora. Aleluia. Quando você está orando é porque você perdoou. É porque você não tem mágoa. Para que isso? Para que o diabo não alcance vitória. Oh, glória. Aleluia. O crente, irmão, tem que andar em amor, que é a mesma coisa que andar no Espírito, que é a mesma coisa que andar na palavra. Isso é tomar toda a armadura de Deus. Andando em amor, o diabo não toca. Andando na palavra, o diabo não toca. Andando em espírito, o diabo não toca. E você jamais satisfará os desejos da carne. Não é isso que diz também em Gálatas? Andai em espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Se eu não satisfizer o desejo da carne, o diabo não pode tocar em mim. Glórias. Quantos creem que Deus é bom? Quantos creem que essa palavra liberta? Se você atentar e acolher com mansidão. Então vamos orar agradecendo a papai. Só chega, irmão, aqui para contar a vitória. Terça-feira, nós oramos por cura, não foi? Imediatamente testemunhos chegaram. Deus é fiel. Edinaldo tem aqui um pedido de oração. O irmão Marcos está pedindo oração por alguém que está com câncer. Edinaldo. O tio, é tio, né, Marcos? Era teu tio ou era... Não, tio do enteado, é teu filho. Tio do filho de Marcos. Estava com só 30% dos pulmões funcionando com Covid-19. E já tem uma certa idade. Marcos veio aqui pedir oração. Nós oramos. Ele saiu da UTI, já está em casa e o médico diz: não sei como, mas nós sabemos como foi feito. Não é isso, Marcos? Então vamos orar por Edinaldo. Pai, obrigado pela obra que Jesus fez na cruz. Eu te agradeço, Pai, por Jesus ter vindo. E por aquela frase maravilhosa que ele falou: Pai, a obra que tu me enviaste está feita, está consumada. Pai, naquela hora ele venceu, Pai. Ele levou sobre si, Pai,
todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E quando o diabo achou que estava matando o Filho de Deus, na verdade, ali estava havendo uma explosão de poder. Um poder dunamis, um poder em explosão. E hoje eu sou um pedacinho dessa explosão. Hoje nós somos, Pai, uma extensão do Teu Filho aqui na terra, Pai. E podemos declarar câncer na vida de Adinaldo, bata em retirada, agora, para a honra, para a glória, para o louvor do nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Leva-nos na Tua paz, na Tua segurança, nos livra de todo mal. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.